Pois é, meu irmão. Segundona tá se fechando daquele jeito. A Globo News com desfalque, né? A Daniela Lima, aquela que vocês amam odiar, né? Acaba de sair e foi demitida depois de 2 anos da Globo News. Não adiantou puxar muito saco não, né? Detalhe. Me lembra aquela música do Valdir Soriano, né? E quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem pior. Então, não adianta comemorar não, que se você acha que eles vão colocar um Constantino ou alguém no lugar, esquece, tá? Mas não foi só ela não. A Eliane Cantanhede também pediu demissão da Globo. Ai, cansei. Saiu da Globo. Olha, música para os nossos ouvidos que vamos nos poupar, né? Até o dono da Rede TV falou, fia, já vai tarde, né? Tá bom, né? Pra mim, tá bom. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sei que vão colocar outro no lugar militante. Então, não é muita coisa de se comemorar, não. Agora, e você ficou felizinho com isso? Eu sei que ficou. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre o Eduardo Bolsonaro. Pois é, antes de bananinha ridicularizado pela turma, agora um articulador, né? Vamos falar, um articulista nato lá nos Estados Unidos e agora Europa também internacionalizaram o menino do Bolsonaro. Pois é, o Eduardo Bolsonaro já tem uma estratégia e um nome forte para fazer a mesma estratégia que ele usou nos Estados Unidos, que foi ridicularizado, só que deixou todo mundo com medo. Agora, Europa também, né? E eu já tinha dito isso para vocês. E aí, uma das figuras que aparecem nesse roteiro aqui é o Tagliaferro. Pois é, mas o Tagliaferro já teve aí uma ordem de bloqueio do seu Pix e dos seus cartões de crédito. Agora, por falar nisso, né, teve uma matéria também, uma nova vaza-toga. Pois é, lembra de quando saíram, né, documentos dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não usava de forma muito católica ali, né, os seus gabinetes contra os opositores? Pois é, né, agora acabou de sair uma nova leva de documentos que dizem que eram escolhidos alvos, só com base nas publicações das redes sociais. Você viu que perigo? Ser dono de rede social, ou melhor, dono de rede social não, ter um perfil de rede social hoje, se falar então em algum vídeo aí que o negócio é complicado mesmo. Agora, coisa que não deve estar nada fácil é a vida do Zanin. Lembra que eu falei que jogaram para ele a bomba entre definir se a Magnífica vai ser aplicada ao Moraes ou não? Pois é, mandou a bomba agora para o PGR. PGR a gente já sabe que o pedido vai ser favorável ao Alexandre de Moraes. E aí, né, tem gente querendo plagiar a lei Magnífica aqui no Brasil, no bom sentido, não estou pejorando o Gustavo Gayer não, mas lei Clesão Silveira, sim, o Gustavo Gayer quer aplicar aqui a própria lei Magnífica aqui no Brasil. Agora cá entre nós, com esse congresso que a gente tem, você acha que essa lei passa? Vamos falar sobre isso, né? Agora, para encerrar, para te deixar assim, com a purguinha atrás da orelha, será que o Brasil é inimigo ou não é inimigo? É adversário ou não é adversário do Donald Trump? Pois é, o Lula apareceu com novas pérolas para cutucar a onça laranja com vara curta. Quem vai pagar o pato? Pois é, somos nós. Tudo isso, matéria nesse editorial de hoje, no nosso último editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer, uma honra enorme estar aqui com você, podendo debater as pautas, discutir as pautas e falar um pouquinho sobre o que rola na política brasileira. Então vamos lá. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, que a gente sempre traz informação de muita relevância para você. E para você, né, que acha que isso aqui está muito louco, já pensou em ter uma segunda residência, um plano B? O Uruguai é excelente, né? Apesar de estar agora com o governo de esquerda, é um país com uma solidez muito grande. E aí é ótimo para você ter uma segurança jurídica, para você, sabe, ter um plano B, caso a coisa aqui der ruim, tá? E eu posso te ajudar. Clica aqui na descrição e entre em contato com a nossa consultoria, que nós estamos prontos para te ajudar. Combinado? Agora, vamos para cima? Vamos entender o que está rolando? Vem comigo.
Pois é, eu acho que você hoje vai ficar muito tristinho, porque não vai ver mais a Daniela Lima lá na Globo News. Meu amigo, a Globo News resolveu dar baixa na carteira de algumas figuras militantes da política. E agora, quem é que vai receber o zap do ministro? Tem ministro que não vai ter mais zap, aí ela perdeu a função. Sacanagem, brincadeira à parte. É o seguinte, a Daniela Lima, jornalista, ela foi demitida da Globo News depois de 2 anos e a Globo confirmou, né, ao próprio jornal Metrópolis, que está tripudiando em cima dessa notícia, a saída da jornalista Daniela Lima. A jornalista e apresentadora Daniela Lima foi demitida da Globo News, ainda colocaram em negrito, depois de 2 anos de atuação da comunicadora na emissora. A notícia foi divulgada na manhã de hoje, de segunda-feira, depois dela não aparecer no programa Conexão, ao lado de Camila Bonfim e da Leilane Neubar. Todo mundo sentiu a falta dela e falou, uai, não tem notícia de zap hoje? E não tinha, né? Ninguém conversou com ministros do STF, o que leva a suspeitar que já tiveram o zap cortados. E aí depois disso, eu lembrei de uma postagem do Ivan Kleber, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Essa foto aqui, né? Eu não sei se tem muito a ver. Deixa eu melhorar a câmera. Se tem muito a ver. É bonitinho, não é? Essa fotinha aqui. Vocês conseguem me dar a interpretação dessa foto, né? Tem aí uma coisa tipo espião, uma capivara, não sei o que representa essa capivara. De repente a capivara sumiu, né? O que aconteceu? Coloca no comentário, só para ver, né? Lembrando que o Ivan Kleber publicou isso agora há pouco, tá? Agora, não foi só a Daniela Lima, não. Teve mais gente. Você lembra também da Eliane Cantanhede? Pois é. Eliane Cantanhede não esperou ser mandada embora, não. Ela pediu para sair. Já tem desde sexta-feira, tá? Desde sexta-feira. Eliane Cantanhede, ela ganhou notoriedade, né? Depois de uma fala de... mas o Irã ataca e é só um israelensezinho morto, só um pouquinho. Por que quando Israel ataca, mata um monte de iraniano? Pois é. Depois dessa fala que pegou feio demais, todo mundo falou dela, criticou ela e agora ela está fora da Globo News. E aí, como eu disse, o dono da Rede TV comemorou a saída da jornalista da Globo e falou, Fia, já vai tarde, Eliane Cantanhede. O Marcelo de Carvalho, que é dono da Rede TV, comemorou a saída da jornalista da Globo, Eliane Cantanhede, lá da emissora. Segundo ele, né, a Globo, né, não perdeu nada. Disse que ela, né, não agregava em nada no jornalismo brasileiro. E aí, concorda com ele ou não? Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis Política. Tanto ironizaram Eduardo Bolsonaro, tiraram onda, fizeram chacota, disseram que ele era um bananinha, mas depois que a Lei Magnífica chegou, articulista perigoso, estrategista perigosíssimo, um traidor da pátria, né? Deixou de ser o bananinha. Pois é. Só que agora não é Estados Unidos mais não. O cara já tá mirando agora na Europa e já tem nomes para auxiliá-lo. Em quem o Eduardo Bolsonaro aposta para a Europa aplicar as sanções ao ministro Supremo Alexandre de Moraes? O próprio Eduardo Bolsonaro falou, é a meta da vida dele, impor sanções ao Alexandre de Moraes. O deputado federal Eduardo Bolsonaro busca sanções contra o ministro Alexandre de Moraes na Europa, após o governo de Donald Trump aplicar punições ao magistrado brasileiro com base na Lei Magnífica. Entre os interlocutores do parlamentar no velho continente estão o eurodeputado polonês Dominik, eu não vou ler isso aqui não, eu não leio isso não dou conta de ler polonês não. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, sim, esse tem um forte nome, né, um forte impacto lá, e o vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini. Não podemos esquecer da Meloni também não, tá, gente? Muito próximo do Eduardo Bolsonaro, o Tarczyński, acho que é isso aqui que fala, é um dos 16 eurodeputados que assinaram, em 30 de julho, uma carta enviada à alta representante da União Europeia para Relações Exteriores, que é a Kaja Kallas, solicitando que a União Europeia congele bens e restrinja viagens de Moraes. Hoje, o advogado do Donald Trump
ele já fez publicações dizendo que é bem provável que a União Europeia, independentemente, né, ou seja, os bancos europeus, independentemente de qualquer manifestação da União Europeia, já aplicarão a sanção ao ministro Alexandre de Moraes e o congelamento de bens. Até porque, né, a lei Magnitsky já foi aplicada em outras vezes e de todas as vezes já foram automáticos. Teve um caso da França que não quis aplicar a lei Magnitsky e um banco da França e tomou uma multinha de 49 bilhões de reais. Coisa pouca, né? Agora, a grande verdade é que lá na Europa tem uma dor de cabeça a mais para o Alexandre de Moraes agora. E tentou agir, né? Tentou agir. Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio de Pix e cartões do ex-assessor Eduardo Tagliaferro pelo Banco Central. Meu amigo. O Eduardo Tagliaferro foi assessor do Alexandre de Moraes, atuou, né, como chefe, o líder, né, do gabinete, né, de desinformação ali, de combate à desinformação, e acabou que ele, sabe, se virou contra o Alexandre de Moraes, teve dados vazados e agora ele é investigado no inquérito das fake news. O Alexandre de Moraes mandou bloquear o Pix e os cartões de crédito dele. E aí, o Banco Central informa Alexandre de Moraes sobre o bloqueio de Pix e cartões do seu ex-assessor. Pois é, o Banco Central acabou de informar há uma hora atrás que o patrimônio, né, do Tagliaferro foi bloqueado. E é bem possível que a qualquer momento, né, saia uma ordem de prisão contra o Tagliaferro. O que é esquisito. Sabe por quê? Porque o Tagliaferro disse que vai denunciar o ministro Alexandre de Moraes. E aí o próprio ministro Alexandre de Moraes manda bloquear os bens dele e pode até dar uma ordem de prisão, mandar uma prisão para o Tagliaferro. É esquisito. Agora, você acha que o nome do Tagliaferro já não está lá? Ele falou que vai fazer as declarações, né, todas as declarações que necessário for para a Europa, né, para a União Europeia. E aí, né, cada dia que passa, o Alexandre de Moraes vem tomando mais algumas notícias, assim, um tanto quanto dor de cabeça para ele, né? Vamos lá, próximo bloco nós vamos falar sobre uma publicação do Deltan Dallagnol e algumas situações que foram reveladas, né, por mais uma vaza-toga. Vamos lá, pessoal. O Deltan Dallagnol escreveu o seguinte: que democracia é essa em que grandes jornais têm medo de publicar reportagens contrárias aos interesses de poderosos? Ou seja, segundo uma publicação, né? Tem mais uma vaza-toga, uma publicação do Michael Schellenberg, junto com outros dois jornalistas, que declararam que tem muitas informações ainda sobre o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e a forma que ele atuava para silenciar opositores políticos. Escute, amigo. Nós acabamos de publicar a continuação da vaza-toga, aquele conjunto de materiais inicialmente divulgado pelo jornalista Glenn Greenwald e o Fábio Serapião no jornal Folha de São Paulo. Esse material que vocês vão ler agora foi oferecido para jornais do Brasil e do mundo, os principais jornais do Brasil. Todos tiveram muito medo de fazer essa publicação. Agora eu e o meu amigo Eli Vieira, parceiro meu de Twitter Files Brasil, estamos publicando junto com o Michael Schellenberger, que também publicou com a gente o Twitter Files Brasil, essa nova leva de arquivos da vaza-toga. E o que eles revelam? Que o STF criou uma força paralela, de investigação paralela dentro do TSE, para investigar os presos do 8 de janeiro, utilizando sistemas sigilosos para encontrar as redes sociais dessas pessoas. E tem casos absurdos, pessoas que foram mantidas presas, mesmo com a autorização, com pedido de soltura feito pela PGR, com base em publicações em redes sociais. Críticas feitas ao Lula em 2018. Algumas pessoas ficaram presas. Como todo mundo sabe, o caso, o inquérito, a investigação do 8 de janeiro se tornou uma perseguição a qualquer pessoa que seja de direita. Pessoal, eu gostaria muito que vocês prestem atenção em uma questão muito importante. Essa investigação durou meses. Foi muito difícil de fazer. Muito difícil. E eu estou arriscando tudo fazendo essa publicação. Tudo. Estou no Brasil. Quem não sabe.
Eu sou brasileiro e moro no Brasil. Tudo que está acontecendo agora é fruto do apoio de vocês. Twitter Files Brasil e agora a continuação da Vaza Toga. E por fim, pessoal, leiam o nosso relatório detalhado no site Civilization Works, eu vou deixar aqui na descrição. E não esqueça de valorizar quem luta por você. E eu deixo aqui meu compromisso de continuar lutando e continuar revelando o que os poderosos querem esconder de você. Pois é, pessoal, uma coisa é certa, um jornalista hoje, para ter coragem de fazer denúncias, para apresentar dados, provas, fazer relatório, fazer denúncia, hoje é um ato de coragem no Brasil. É esquisito isso quando você fala que é uma democracia, né? É esquisito quando você tem jornalistas que têm medo de fazer publicações. Como o David falou ali, olha, esse documento foi enviado para vários jornais que se recusaram a fazer qualquer publicação nesse sentido. Meu amigo, não é para brincadeira, não. Agora vem cá, se tem uma coisa que deve estar dando uma dor de cabeça, é a situação do Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, ele teve um pedido do PT protocolado na mão dele, pedindo para a Lei Magnitsky ser suspensa. Zanin envia à Procuradoria-Geral da República pedido do PT contra a Lei Magnitsky de Trump sobre o Moraes, né? Acima do Moraes. E aí o que acontece? Essa decisão sobre o Zanin pegou muita gente de surpresa, diga-se de passagem. Por quê? Porque ninguém sabia que ia ser distribuído na mão do Zanin, né? Provavelmente deveria ser publicado, devia cair na própria mão do Alexandre de Moraes. Não sei como que isso não aconteceu. Olha, se o Zanin der essa decisão favorável ao Alexandre de Moraes, meu irmão, o Trump vai vir que nem um urubu pra cima dele. A sanção a ele vem no outro dia. E ele é um advogado, ou ex-advogado, famosíssimo. Tem alto patrimônio. Que bomba na mão dele, hein? Que bomba. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, encaminhou à PGR o pedido do PT para impedir que instituições financeiras que atuam no Brasil apliquem sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Moraes é um dos alvos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs ao magistrado sanção prevista pela Lei Magnitsky. O PT, encabeçado pelo líder do partido da Câmara dos Deputados, que é o Lindbergh Farias, solicita que as medidas não tenham qualquer efeito em território brasileiro. Meu irmão, se eles derem essa decisão, vai causar o caos no sistema bancário brasileiro. Você acha que o Trump não vai aplicar sanções ao sistema bancário brasileiro? Será que, para se protegerem, ele vai chegar ao limite absurdo de colapsar o sistema bancário para defender uma única pessoa? Meu irmão, não é brincadeira, não. Então, assim, vamos esperar, né? Eu vou estar aqui de butuca, acompanhando para ver qual vai ser a decisão do Zanin sobre isso aí, né? Da PGR eu já sei. Já vai vir favorável ao ministro Alexandre de Moraes. Eu não duvido muito que eu estaria errado nessa, né? Mas acho que vem já um pedido para que os bancos, né? Danem-se os bancos e danem-se o povo brasileiro. O que importa é salvar a democracia, que não é do povo. Agora, e se a gente fizer a nossa própria Lei Magnitsky? Ou seja, para aplicação aqui dentro, lei interna. É o seguinte, o Gustavo Gayer, deputado de Goiás, ele criou a Lei Clesão Silveira. Eu acredito que seja uma lei baseada no Clesão, óbvio, e o Silveira deve ser do Daniel Silveira, né? Dois casos absurdíssimos, né? Bolsonarista que é a Magnitsky brasileira. O deputado federal Gustavo Gayer protocolou nesse domingo um projeto de lei inspirado na legislação norte-americana que sancionou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky. A grande questão é, será uma lei local. Por quê? Porque quem é que vai aplicar a sanção a pedido do Brasil? O Brasil é um mico perto dos Estados Unidos. Então, assim, o Brasil aplicar uma lei que pune o Donald Trump, por exemplo, não vai adiantar em nada, né? Agora, aqui dentro, se essa lei for aplicada aqui dentro, aí sim. Sabe qual que é o problema? É entregar arma na mão do inimigo. Vem cá. Se o Gaia conseguir aprovar, vamos dizer que vai aprovar. Eu duvido muito que esse Congresso que a gente tem. Mas se o Gaia conseguir aprovar, você acha o quê?
Eles vão aplicar contra eles próprios? Batizada de Lei Clesão Silveira, a proposta busca, segundo o deputado, instituir no Brasil um regime de sanções administrativas contra indivíduos ou empresas, nacionais ou estrangeiras, envolvidas em crimes graves como corrupção, tortura, abuso de autoridade e violação de direitos humanos. Olha. Para quem aí falar todes é meu ouves, né? Como diz o Farrur, é violar direito humano. Agora você imagina, né? O Gustavo Gaia, ele é condenado, não, ele é processado porque ele estava falando de um processo sobre QI, né? E aí teve uma conotação pejorativa. Cara, podem falar que ele violou direitos humanos. E aí o que vai rolar? Magnitsky nele, vai perder tudo, vai bloquear tudo. Olha o que ele escreveu aqui. É hora do Brasil adotar um modelo firme de responsabilização. Nossa soberania e a proteção dos direitos fundamentais exigem uma resposta dura e eficaz contra quem corrompe e viola a lei. Eles são a lei, gente, para. Ou seja, não adianta nada você ter ferramentas aqui. O projeto da Magnitsky brasileira propõe uma série de punições com o objetivo de impedir que violadores da ordem jurídica internacional usufruam de recursos e benefícios e estruturas do Estado brasileiro. Todo mundo de direita vai ser condenado. Ninguém da esquerda vai ser. Entre as medidas, congelamento de ativos no Brasil, proibição de abertura de contas e acesso a crédito em instituições financeiras aqui do Banco Central, suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito público, cancelamento de vistos, naturalização e proibição de entrada no país para estrangeiros, restrições de acesso a serviços de telefonia e internet sob regulamentação da Anatel, bloqueio de registro e funcionamento. Vamos lá. Quem faz leis? Eles. Quem aplica e interpreta? São os deputados que fazem as leis. Quem aplica e interpreta. Então, cara, assim, se você me perguntar, mas você não me perguntou. Mas se você me perguntar, mas não perguntou, eu acho que é uma baboseira. Sinceramente. Vai se virar, como toda lei que o Congresso aprovar, vai se virar só contra a direita. Né? Eu queria estar errado. Vamos lá. Monitora essa aqui. O Brasil se tornou um adversário dos Estados Unidos, diz Maurício Galante. Maurício Galante é um parlamentar norte-americano, né? Lá da cidade de Arlington, no Texas. Foi eleito lá. O Maurício Galante, ele afirmou, numa entrevista lá na Revista Oeste, que o Brasil se tornou um adversário geopolítico dos Estados Unidos. Segundo ele, o governo do Lula adotou posturas que ameaçam a segurança regional e violam tratados democráticos, o que motivou as sanções comerciais e as medidas com base na lei Magnitsky. Isso aí todo mundo já sabe, né? Hoje, você ter uma visão diferente é muita falta de conexão com a realidade. E aí, na hora que o Trump até abre espaço para os caras conversarem, os caras querem pisar mais no acelerador. Eles querem que o Brasil seja sancionado. É a única forma deles justificarem a desgraça econômica que eles estão criando para 2027. Vem cá. Dá uma pesquisada aí e você vai entender que as contas públicas vão fechar num rombo que vão travar a máquina do Estado em 2027. Vai faltar dinheiro para o hospital, tá? Você acha que o salário dos ministros do STF, ou o jatinho dos ministros do STF, ou o jatinho dos deputados, ou o jatinho dos senadores, ou os jatinhos da Janja e do Lula vão parar? Não. Eles vão cortar onde? É nos remédios do hospital. Eles vão cortar na carne do povo, nunca deles mesmo. Olha, Vieira rejeita a negociação com os Estados Unidos e chama sanções de ataques orquestrados. Vamos lá. O Mauro Vieira também rechaçou as críticas do presidente Donald Trump contra a perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro. Cara, os caras vão dobrar a aposta contra o Donald Trump. A sanção vai chegar aí na gente, vai chegar aí no povo brasileiro. Isso não vai dar bom. O Lula voltou a defender uma moeda alternativa ao dólar. De novo, gente.
Não preciso ficar subordinado ao dólar. Tá, ele participou de um encontro lá no 17º encontro dos partidos, da convenção lá do partido, do PT, do Perda Total. Vai dar PT, né? Então, o que aconteceu? O Lula lá, no meio do diálogo, resolveu falar, não, porque não vão me calar e eu não vou deixar de lutar por uma moeda alternativa ao dólar. Vem cá, bestalhado, escuta-me, tá? Pé de pombo, escuta. É o seguinte, até a Rússia ficou com medo do Trump e falou, não, eu não tô falando em outra moeda não, viu? A China, ou o Lula, e o Lula continua. O Lula quer que o Trump venha como um trator pra cima dele. Para ele poder falar, eu fui vítima de um golpe em 2026. Ou para ele ficar no poder para sempre e falar, olha só, a desgraça econômica que nós temos é por culpa do colonialismo norte-americano. E aí tem burro que acredita nesses caras. Este é o grande problema. Enquanto o Brasil está indo para meleca, está indo mal, olha o que o Milei está fazendo. Os argentinos estão sambando na cara dos otários aqui, né? Tarifaço. A Argentina ganha menor alíquota dos Estados Unidos e Brasil a maior. Uma semana de novas tarifas entrarem em vigor, a menos de uma semana, né? Nos Estados Unidos, a Casa Branca confirmou que os produtos brasileiros terão sobretaxa máxima, enquanto a Argentina terá a menor incidência dos países afetados. O governo norte-americano fixou em 50% a porcentagem para o Brasil e determinou 10% para a Argentina, cuja gestão mantém alinhamento com o presidente Donald Trump. Inclusive, já tem o estudo de um acordo de livre comércio com o Milei na Argentina. É bom ou quer mais, né? Assim, que diferença, né? E aí, foi feito um estudo do povo brasileiro, uma pesquisa, para saber se o povo brasileiro quer que o Brasil negocie com a China ou quer que o Brasil negocia com os Estados Unidos. Cara, é uníssono. A maioria dos brasileiros não quer saber de negociar com a China, não. O mercado norte-americano é muito mais forte. O povo brasileiro largou de ser trouxa. Está começando a entender como é que funciona o negócio. É tenso. Vamos lá, pessoal. Matéria do jornal Metrópolis. Oposição quer Senado firme contra Moraes após tornezeleira em Duval. Cara, o ministro Alexandre de Moraes deixou o Marcos Duval voltar e mandou aplicar uma tornozeleira nele. Foi uma coisa humilhante. Marcos Duval não queria. A Polícia Federal teve que forçar e colocou a tornozeleira nele. Mas não é só isso. Além da tornozeleira, congelou o salário, congelou verba, deixou ele na penúria. Sem pique, sem nada. Imagina você só com a roupa do corpo. Com a mãe com câncer, né, família. E aí? Isso aqui pode ser um estopim, pode ser uma pressão, o que eu já duvido, porque já passou por isso, né? Mas há quem aposte que pode se tornar uma pressão contra o ministro Alexandre de Moraes. 6 senadores, líderes de partidos da oposição, publicaram uma nota conjunta nesta segunda-feira, repudiando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou o mandado de busca e apreensão e medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica contra o senador Marcos Duval. Os parlamentares afirmam que o Senado precisa reagir com firmeza para preservar sua legitimidade. Enfim, a ideia aqui, né, é fazer uma pressão grande em cima do Alcolumbre para que ele possa limitar os poderes do STF contra o Marcos Duval. Não vai. Se acreditar, se estar na mão do Alcolumbre é furada. É furada. Não vai resolver o problema. Então, a determinação do uso de tornozeleira, bloqueio de contas do Marcos Duval, tudo isso foi aplicado. E o Alcolumbre tinha dever moral, né, de tirar essa imposição absurda do Alexandre de Moraes. Quantos votos o Marcos Duval recebeu? Quantos votos o Moraes recebeu? Né? Então, literalmente, né, uma situação bem tensa. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço e até amanhã.